Paz e bem a todos, bom dia. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia novamente. Neste evangelho de hoje, por incrível que pareça, à primeira vista, é um dos evangelhos mais marianos que nós temos. Porque normalmente em solenidades, algumas solenidades e alguns dias em que algum título da Virgem Maria, ou simplesmente a liturgia da missa é mais mariana, às vezes é utilizada essa leitura, ou em São Marcos ou em algum dos outros evangelistas também. Isso aqui tem primeiramente um choque com a palavra irmãos. À primeira vista, nós vemos irmãos, nós pensamos que são logo irmãos de sangue. Só que na língua de Jesus, na língua do hebraico, aramaico, nas línguas semitas, a palavra irmão, até dentro da própria Bíblia, nós vemos irmão, por exemplo, Noé sendo chamado de irmão de Ló, sendo que na genealogia nós vemos que Ló é sobrinho de Noé. Enfim, irmãos era para praticamente todo o laço sanguíneo entre dois homens, e que, mesmo não sendo irmãos, mesmo não sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, sendo primos ou sobrinho, como nós vemos, eram chamados de irmãos. E não só isso que se trata esse evangelho de hoje, mas colocar a mãe e os irmãos de Jesus em um local de honra. Por quê? Porque quem são a mãe, quem são os irmãos de nosso Senhor? Aqueles que fazem a vontade de Deus. E quem fez mais a vontade de Deus do que Nossa Senhora, que no Magnificat, lá em Lucas capítulo 1, versículos 55 e diante, nós vemos esse canto: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, e etc. Então, nós vemos aqui o real sentido da família. Para Jesus, nós somos todos família no momento em que nós fazemos a vontade de Deus, momentos que estamos em comunhão. A segunda leitura do Evangelho de domingo, anteontem, foi justamente falando sobre a concórdia, falando sobre como que nós cristãos devemos ser essa igreja una, devemos ser esse povo unido em Cristo Jesus, não por laços sanguíneos de genealogia, parentesco, mas pelo laço sanguíneo de nosso Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz por cada um de nós. Que assim como Maria, assim como os irmãos primos de Jesus, familiares dele, e esse povo que estava aqui ouvindo e praticando com certeza, guardando em seus corações as palavras de nosso Senhor, seus ensinamentos, a sua doutrina, nós também possamos fazer tudo isso e possamos fazer principalmente a vontade de Deus em nossas vidas. E sejamos todos irmãos e irmãs em Cristo nosso Senhor. Paz e bem e tenha um ótimo dia.